Missão às avessas. Esse é o tema do Parresia dessa semana. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um momento de intensa missionariedade, mas não é missão da igreja para o mundo, é o contrário. São os missionários do mundo dentro da igreja. Esta é a realidade, a triste realidade que nós vivemos hoje em dia. O Papa Bento XVI, quando veio ao Brasil para a reunião do episcopado latino-americano em Aparecida, ele lançou um brado, um grito de uma missão continental. Nós precisamos ser discípulos de Cristo e por que discípulos missionários? E precisamos mudar este mundo. Precisamos transformar um mundo pagão, sem fé, sem esperança, desesperado, num mundo de cristãos. De pessoas que realmente seguem a nosso Senhor Jesus Cristo e que estão dispostas a dar a sua vida pela verdade de Cristo e pelo seu Evangelho. Esta é a verdadeira missão e é isso que nosso Senhor Jesus Cristo pediu. Ele, antes de subir aos céus, disse: ide pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi isso que fizeram os apóstolos, que atravessaram os mares, que deram suas vidas, derramaram sangue para converter as pessoas e transformá-las em cristãos. No entanto, se São Paulo estivesse na igreja de hoje, talvez ele teria sido dissuadido de sua missionariedade por um destes missionários do mundo moderno. O que é que faz o missionário do mundo moderno? A primeira coisa, ele convence você de que todas as religiões são boas. Quando São Paulo pôs os pés na Europa, na primeira igreja europeia, ou seja, a primeira comunidade cristã europeia que ele fundou em Filipos, se ele tivesse encontrado um desses missionários mundanos, o missionário mundano talvez tivesse dito assim para São Paulo: Paulo, para com isso, deixa de imperialismo religioso, rapaz. Aqui na Europa, nós já temos a nossa religião. Você tem que nos respeitar. Olha aqui, estamos aqui na periferia de Corinto, prestando o nosso culto pagãozinho, é um culto sincrético, é meio judaico, meio macumba, meio tudo. E olha aqui, nós somos felizes e contentes. Vem você aí nos incomodar. Por que é que você vem nos trazer este Jesus Cristo com a cruz dele? Ninguém quer cruz hoje em dia. Você tem que se adaptar à nossa mentalidade, porque nós somos o Império Romano, nós já temos a nossa cultura. Você, afinal das contas, tem que respeitar a nossa cultura milenar, Paulo. Para com isso. Para que é que você vem mudar a nossa cultura? É este o primeiro passo do missionário do mundo dentro da igreja. É conseguir apagar, conseguir matar a missionariedade dos verdadeiros cristãos. Aqueles que foram, como Paulo, atropelados pelo amor de Cristo na via de Damasco. No caminho do seu pecado, Paulo encontrou Jesus e fez uma experiência eclesial. Paulo experimentou que Jesus, ressuscitado nos céus, estava vivo aqui na história, numa igreja, na igreja católica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, Saulo, esses homens, essas mulheres, esses fiéis católicos que você coloca na prisão, eles são membros do meu corpo. Quando você os persegue, é a mim que você persegue. São Paulo fez essa grande experiência de que Jesus estava vivo. E então, por este amor do Cristo vivo, que deu a vida por ele, ele atravessou o mundo. Caritas Christi urget nos. O amor de Cristo nos impele pelo fato de que morreu por nós. Ele morreu por nós. O mundo precisa saber disto. E isso levou São Paulo a converter povos inteiros. A Europa cristã viveu esses 2000 anos de história porque homens como Paulo creram. E creram verdadeiramente
que a cultura pagã precisava ser mudada e que o mundo, não sendo cristão, estava ruim, precisava ser melhorado. Nós precisamos transformar o coração das pessoas e tirar delas o paganismo, a falta de fé, a apostasia, a falta de fé reta, a heresia e tudo quanto. Muito bem. Era esta a convicção dos primeiros cristãos. Mas não é isso que nós vivemos hoje em dia. Nós vivemos hoje em dia deixa estar. Perdemos o elan missionário. Esta é a primeira realidade. Esta é a primeira má notícia. Nós não somos verdadeiramente missionários. Nós não queremos que as pessoas sejam católicas. Por uma razão muito simples. Já não estamos convencidos que ser católico é uma coisa boa. Já não estamos convencidos da maravilha que é pertencer a este corpo de Cristo, um corpo que vive e atua na história da humanidade ao longo dos séculos. Nós, que experimentamos o amor de Cristo, que sabemos do amor de Cristo por nós, precisamos reavivar a chama deste amor e partir como missionários. Mas a primeira terra de missão na qual nós devemos pôr os nossos pés é o nosso próprio coração. Nós precisamos ser gente melhor. Nós precisamos realmente crer que existe paganismo e existe mundo dentro de mim e que eu devo converter o pagão, que eu devo trazer o apóstata de volta à fé, que eu devo corrigir a fé do herege que está dentro de mim e que devo me adaptar à fé dos apóstolos, à fé da igreja de 2000 anos, que eu devo estar na fidelidade da igreja de Jesus Cristo, ao Santo Padre e ao exemplo de tantos santos e santas de Deus ao longo dos séculos. Essa é a nossa missão primeira. Mas nada disso é o que está acontecendo. O que nós estamos vendo é exatamente o contrário. Nós estamos vendo uma horda de missionários mundanos dentro da igreja. Veja só, nos bancos das nossas igrejas, o que é pior, às vezes nos púlpitos das nossas igrejas, o que é pior ainda, às vezes nas cúrias, nas chancelarias, nos organismos, nas assembleias, nas instituições da nossa igreja, nós vemos pessoas que se tornaram verdadeiros missionários do mundo dentro da igreja. Ou seja, tudo quanto é mentalidade pagã, mundana, não cristã, moderna, precisa ser implantada dentro da igreja católica. Gente que não sai de sua cadeira para incomodar ninguém nas suas casas. Eles não batem na porta da casa da pessoa e dizem: meu irmão, você gostaria de ser católico? Largue o paganismo, venha ser cristão, converta-se, creia no Evangelho e siga o exemplo dos santos e da igreja de 2000 anos. Nada disso, jamais essa pessoa faria isso. No entanto, essas pessoas que não saem como missionárias nas ruas e nas casas, são capazes de exercer um apostolado assíduo e verdadeiramente, às vezes, heróico dentro da própria igreja para mudar a sua mentalidade. Se você é católico fiel, se você crê no catecismo da Igreja Católica, se você crê naquilo que é o ensinamento do Santo Padre, se você crê que o que Nossa Senhora diz nas suas aparições é verdadeiro, se você quer comungar todos os dias, confessar com frequência, participar da missa, rezar o seu santo terço, fazer penitência, jejum, rejeitar o pecado, abraçar a verdadeira conversão e a vida que os santos viveram, se você crê nisso, saiba, você será incomodado. Você será incomodado por estes missionários do mundo. Os missionários do mundo dentro da igreja vão começar com o apostolado do deixa disso. Não, para com isso, não seja radical. Não seja radical. Ou seja, nesse mundo que nós estamos agora, o cara só pode ser radicalmente ruim, entendeu? Ou seja, lá no prostíbulo, lá eles podem ser radicalmente devassos. Na boca do fumo, eles podem ser radicalmente viciados. Nas passeatas de orgulho gay, eles podem ser radicalmente ditadores. Agora, você, cristão, não, você tem que ser moderado. Para de radicalidade. Deixa de exagero, meu irmão. Por que é que você fica se torturando, abraçando a cruz, fazendo penitência? Para com isso. Deus é misericórdia. Deus é bonzinho. Deus não condena ninguém. Aceite
Não seja diferente dos outros. Seja igual a todo mundo. Por que você tem que agora inventar um catolicismo diferente dos outros? Veja, esta é a pregação do missionário do mundo dentro da igreja. O missionário do mundo quer que você, na verdade, renuncie à fé de forma imperceptível. Você faça, na verdade, uma apostasia. O que é apostasia? É você ir perdendo a fé pouco a pouco, até que finalmente você já não tenha fé nenhuma. E aí a apostasia está completa. Mas como é que uma pessoa perde a fé hoje em dia? É muito simples. Não se trata de pegar o Deus verdadeiro manifestado em Jesus Cristo e deixar com que ele seja substituído pelo vazio do nada. Não. Você pega Jesus verdadeiro e o substitui por um Jesus falso. Por um Jesus adaptado aos seus gostos e às suas cores. Não o Jesus que pede para você renunciar a você mesmo, fazer mortificação, tomar a sua cruz e segui-lo. Mas um Jesus paz e amor. Um Jesus legal, que aceita todo mundo, que inclui todo mundo. Não é? Um Jesus que faz passeatas da tolerância e da aceitação de qualquer tipo de mundanidade e maluquice. Se as pessoas são malucas, prostituídas, se as pessoas são drogadas, se destroem, se as pessoas andam vivendo todo tipo de devassidão e pregando todo tipo de direito contrário ao Evangelho, não tem problema. Jesus aceitaria todo mundo, porque Jesus é paz e amor, bicho. Entende? Este é o Jesus falso. Portanto, você já não crê em Jesus. Você já não crê na fé de 2000 anos da igreja. Você não crê na fé dos papas. Você não crê no catecismo. Você não crê naquilo que os santos creram. Se você for comparar o Jesus desses missionários do mundo com o Jesus dos santos, o Jesus no qual cria Santa Teresinha, São João Bosco, Santo Padre Pio de Pietrelcina, o bem-aventurado João Paulo II, se você for comparar o Jesus da igreja de 2000 anos com esse novo Jesus do mundo moderno, você verá que não se trata mais da mesma religião. Vejam, existem duas formas de acabar com o cristianismo. Uma é pegar todos os cristãos, colocá-los em campos de concentração e matá-los um por um. Essa forma se demonstrou ineficaz, onerosa e contraproducente. Agora, eles abordaram e têm um novo método. O novo método é mandar missionários do mundo dentro da igreja. E é interessante o ardor missionário destas pessoas. Por que elas têm tanta energia interna? Por que é que elas têm tanto ardor missionário? Por uma coisa chamada ódio do apóstata. O cardeal Ratzinger, ele alertou-nos para isto. Ele uma vez pregou o retiro para os padres da Comunhão e Libertação. Esse retiro está publicado como livro e o livro chama-se Guardare Cristo. É o original italiano, porque a pregação foi feita em italiano. Mas se você quiser, também está disponível como livro em espanhol, se o espanhol é mais acessível para você. Mirar a Cristo é o nome do livro em espanhol. Pois bem, o que é que o cardeal Ratzinger nos diz nesse livro? Que existe um verdadeiro ódio do apóstata. Como ele descreve o ódio do apóstata? É o seguinte: o apóstata é um sujeito que se acha cristão, mas que achou uma adaptação do cristianismo. Ou seja, ele pisou em cima da sua própria consciência e fez uma versão mais fácil do cristianismo. Jesus diz assim: quem olhar para uma mulher desejando-a no seu coração, comete adultério com ela. O apóstata olha para esta página do Evangelho em Mateus 19 e diz assim: não, isso aqui é muito radical. Na verdade, isso aqui foi um acréscimo da comunidade primitiva. Jesus não está pedindo nada disso. Jesus é um Deus de amor. Ele não vai nos castrar. Não é? Jesus não vai nos impedir de exercer a sexualidade. Isso daqui é o puritanismo da comunidade primitiva. Jesus não disse isso. Quando Jesus chega e diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Não, nada disso. Isso daí é uma visão dolorista. Isso é uma visão pessimista
masoquista do cristianismo. Jesus não pediria a cruz e a dor para ninguém. Na verdade, a cruz não tem esse significado. A cruz é simplesmente uma derrota. Cristo foi derrotado, mas agora nossa causa, a causa de Jesus, continua viva dentro de nós. E é por isso que Ele está ressuscitado, porque nós estamos lutando por um mundo melhor junto com Ele. E assim vão acontecendo essas várias adaptações que eu estou aqui somente exemplificando. Você cria um jeito adaptado do cristianismo, onde as exigências do cristianismo são sempre para os outros. Os outros é que têm que viver uma mudança. Agora você, que está adaptado a uma vida de pecado e ao mundo moderno, não precisa mudar. Você simplesmente tem que ser feliz. Este é o apóstata. O apóstata, ele necessariamente fica incomodado quando vê um cristão fiel. E é aí que nasce a gasolina desses missionários do mundo moderno. Ou seja, essas pessoas que estão dentro da igreja e que abandonaram a fé católica, a fé de 2000 anos, elas sentem um elan, um apelo missionário, elas precisam incomodar e mudar você, católico conservador. Você, católico, que continua crendo no catecismo, seguindo Bento XVI, amando o Papa e seguindo o exemplo dos santos. Se você faz isso, você está incomodando. Sabe por quê? O cardeal Ratzinger nos diz por quê. Porque esta pessoa, este apóstata, ele fez uma violência contra si mesmo. Ele fez uma violência na sua consciência e pisou na sua consciência para impor essa nova versão de cristianismo, um cristianismo mais adaptado. E você agora está segurando o espelho para ele. Você está mostrando para ele tudo aquilo que ele foi e que no fundo, ainda é dentro dele, mas que ele sufoca. Você está despertando a consciência da pessoa. Por isso ele odeia o que você é e fará de tudo para mudar a sua mentalidade. Essas pessoas que não são capazes de gastar 1 quilo de nada, de energia, né? 1 grama de energia para converter um pagão, elas gastam rios de tinta, de horas de televisão, de horas de pregação, de documentos, de reuniões. Para quê? Para planejar como é que elas vão fazer para impedir que você seja católico. Ou seja, que seja o católico que ele foi, mas que agora ele matou dentro de si. Eis aí o missionário do mundo moderno. Nós temos a mundanidade entrando dentro da igreja através desses homens e mulheres que se empenham, que gastam suas vidas e uma energia tremenda para fazer com que o católico não seja católico e a igreja perca a sua identidade original. Como nós podemos reagir diante disso tudo? Em primeiro lugar, meus queridos, nós temos que notar a doença. O primeiro passo para a cura do doente é este. É o passo de quem dá consciente de que a igreja vai mal. Ou seja, o Papa Bento XVI, ao lançar o grito de missionariedade, né, para um apelo de missionariedade para a igreja da América Latina, como uma grande missão continental, o Papa Bento XVI quer de nós, antes de tudo, que nós sejamos verdadeiros discípulos. O documento de Aparecida, quando ele usa este binômio discípulo-missionário, fez uma coisa muito acertada. Ou seja, a primeira terra de missão na qual nós pomos os nossos pés somos nós mesmos. Ou seja, se você quer ser um verdadeiro missionário, você tem que entender que, em primeiro lugar, você deve ser discípulo, ou seja, se converter, mudar a sua mentalidade, mas não se adaptar à mentalidade do mundo moderno. Deve se adaptar à mentalidade dos santos, deve se adaptar à mentalidade da igreja de 2000 anos, deve se adaptar ao Evangelho de Cristo. E então, neste esforço de conversão, eu me faço missionário para converter os outros. É mais ou menos como aquele alcoólatra que no esforço de sair do alcoolismo quer ajudar outras pessoas a saírem do alcoolismo também. E então aí nós somos verdadeiros missionários. Aí nós somos verdadeiramente homens e mulheres que, discípulos de Cristo, tornam-se sal da terra e luz do mundo, como aliás
é o título dos 2 grandes livros de entrevista do Papa Bento XVI. A igreja precisa recuperar o sabor do sal, porque o sal que perde o seu gosto não serve senão para ser pisado. A igreja precisa colocar novamente a luz no candelabro, porque ninguém acende a luz para colocá-la debaixo de um alqueire. Assim, meus irmãos, nós precisamos recuperar a nossa missionariedade. Precisamos entender que o mundo não está cochilando, o mundo não está perdendo tempo. Ele está enviando missionários e missionárias dentro da igreja para ganhar espaço dentro da igreja e assim transformar a nossa igreja cada vez mais num organismo mundano, numa série de pessoas que no fundo não querem se converter e não querem mudar de vida. Nós, para invertermos esta tendência, precisamos em primeiro lugar nos dar conta disso. Eu sou o primeiro a mudar, discípulo. E assim, tentando mudar o meu coração, me faço missionário. São Paulo foi tomado por este amor de Cristo. Caritas Christi urget nos, dizia São Paulo. O amor de Cristo nos impele. Ou seja, o fato de que Cristo morreu por nós, que Ele se deu na cruz por nós, deve nos levar a proclamar esta notícia a todas as pessoas. Que infeliz é o pagão que não conhece isso. Que infeliz é aquela religião que ainda não sabe do amor de Cristo. Que infeliz é o homem e a mulher que não receberam a luz do Evangelho, mas moram ainda nas trevas da ignorância e que não experimentaram o amor de Deus como nós cristãos podemos experimentar. Se nós nos dermos conta da grandeza que é o amor de Deus e quanto o amor deve se difundir e se espalhar pelo mundo inteiro, nós seremos missionários. Mas enquanto estivermos com a má consciência, achando que nós cristãos já causamos muitos males ao mundo e que no fundo foi a missionariedade que fez guerras religiosas e transformou o planeta num caos, se nós continuarmos com esse complexo, achando que o cristianismo só veio trazer desgraça a esse planeta, nós caímos na armadilha dos nossos inimigos. Ou seja, é isso exatamente que eles querem. Eles querem nos amarrar e achar que todas as vezes que nós somos missionários, nós na verdade somos inquisidores e exploradores dos outros, que nós estamos querendo impor a nossa fé, somos imperialistas religiosos e estamos desrespeitando as pessoas. Nós cristãos precisamos novamente voltar ao apelo inicial do Evangelho e compreender que ser missionário não é matar para converter as pessoas, mas é morrer para que elas recebam o amor de Deus. E assim, dando provas deste amor, morrendo também nós, amando essas pessoas, haverá conversões. Sim, porque o sangue dos cristãos sempre foi semente de novos cristãos. Se nós hoje não somos missionários, é porque também não somos mártires. E se a igreja dos primeiros séculos foi uma igreja que cresceu de forma galopante, é porque ela era regada pelo sangue daqueles que não mediam esforços para converter e trazer à luz da fé aqueles que estavam afastados.